Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos começar a falar sobre a geografia dos transportes, né? Como que foi essa evolução? Por que é importante os transportes no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E o que isso contribuiu aí para a evolução da sociedade, tá? Então, nós vamos entender a importância aí dos meios de transporte. Bom, então, primeiramente, transporte ele corresponde a um conjunto de materiais e instrumentos técnicos que eles são utilizados para o quê? Para o deslocamento tanto de pessoas quanto de cargas de um lugar para o outro, tá? Bom, se pararmos para pensar no contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades, os meios de transporte são uns dos principais, tá? Elementos para garantir a infraestrutura, né? Ou seja, todo o suporte para que o crescimento de uma localidade ele flua, né? Que uma sociedade ela se desenvolva, tá? Então é muito importante aí os transportes para garantir o desenvolvimento da sociedade, tá? Então, quanto maior for o crescimento econômico de um país, né? E isso vale a gente ressaltar o que nós já vimos nas aulas passadas com relação à industrialização. Nós vamos ter uma grande presença de indústrias, um comércio muito forte, tá? Então, maior é a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Então, quanto mais industrializado um país quanto mais esse país ele depende dessas comercializações, eu preciso de um transporte eficiente, né? Se nós lembrarmos também da aula de industrialização, quando nós vimos que existem polos industriais, que eles são situados em determinados locais para facilitar esse deslocamento da carga ou o deslocamento da matéria-prima para a indústria também, né? E depois o material produzido até chegar ao consumidor, tá? Então é muito importante que isso esteja muito bem articulado, muito bem amarrado, tá? Bom, então nesse caso, se nós pararmos para pensar, é importante que toda a infraestrutura dos meios de transporte ela esteja bem articulada, né? Para que quanto mais desafios para você deslocar um produto, de repente você tenha, mas você vai ter o quê? Um transporte que ele vai suportar isso. Você tem uma logística de transporte bacana, né? Então, a logística de transporte ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, né? Principalmente um país que depende muito aí dessa questão do comércio, né? Então, por isso que hoje em dia nós dizemos tanto que os transportes e a comunicação, eles são elementos fundamentais, elementos estratégicos de um país. Você tem que ter uma boa comunicação e um bom transporte. Para quê? Para que você tenha um deslocamento eficaz dentro do país, tá? Com isso, se nós pararmos para ver, né, e analisarmos friamente, o próprio sistema capitalista necessitou, né, dentro de todo esse processo da nossa história, ele precisou da evolução dos meios de transporte, né? Então, o capitalismo ele dependeu dos meios de transporte para que ele pudesse o quê? Se desenvolver. Então, se nós pararmos para observar, né, lá nos séculos 15 e 16, o desenvolvimento das técnicas de navegação através do que? Das caravelas lá no passado, eles permitiram que os europeus eles acabassem fazendo a sua expansão colonial, né? Então nós tivemos aí a expansão colonial europeia, né? E com isso nós vamos ter uma reprodução de um sistema econômico para outras sociedades, né? Então, quando veio as grandes navegações, começou a haver trocas, né? Inclusive trocas do quê? De modos de vida, né? Então, esse sistema de econômico foi passado aí para outras
sociedades. Então, se nós pararmos para pensar, aí a gente já começa a ter o quê? Todo esse processo de mundialização do capitalismo e que hoje nós podemos chamar de globalização, tá? Então, os transportes, eles têm um papel central para dar o suporte necessário, né, no processo de globalização. Então, sem os transportes, sem os meios de transporte, sem a eficiência dos meios de transporte, não se tem a globalização, porque nós passamos a ter a globalização a partir do momento que começamos a ter essa troca, né? E essa troca, ela ocorreu através do quê? Do deslocamento das pessoas, de país para país, de continente para continente, por aí vai, tá? Então, esse processo de globalização, para ele evoluir e ao final do século XX ele se consolidar no mundo como nós vemos hoje, precisou do que? Do aprimoramento e de toda a evolução do setor de transportes. Isso então só foi possível através do que? Lá na primeira revolução industrial, né? Que nós tivemos o que? A implementação do trem através das máquinas a vapor, né? E começou aí a construção de grandes navios a vapor também. E também aí com esse processo de evolução através da Revolução Industrial, que foi fundamental, nós começamos a ter aí vai ter o surgimento dos carros, né? E isso, com o passar dos anos, se tornou popular e que acabou facilitando também muito o deslocamento das pessoas, né? E aí depois, mais tarde, nós vamos ter o surgimento do transporte aéreo. Então, o transporte aéreo deu uma nova dimensão às sociedades como um todo, né? A forma das pessoas viverem e de se deslocarem mudou radicalmente. E, inclusive, não só das pessoas se deslocarem, né? Até a forma da matéria-prima ser deslocada, as mercadorias serem deslocadas, isso mudou bastante. Então, se conseguiu ter todo um avanço, inclusive dentro da indústria, por conta dos meios de transporte, tá? Bom, aí nós vamos ter a revolução técnico-científica e informacional, que alguns autores chamam de terceira revolução industrial. É a mesma coisa, tá? Então, essa revolução técnico-científica e informacional acabou dando uma nova dinâmica aos meios de transporte, né? Ele foi modernizando cada vez mais os transportes, já que os que já existiam, né? E acabou facilitando e criando novas formas do homem se deslocar dentro do espaço geográfico, de se deslocar dentro do mundo como um todo. Então, se nos primeiros tempos nós para fazer um deslocamento a curta distância, tá? Então vamos supor, para ir daqui de São Paulo até Santos, antes do surgimento e da evolução de todos os transportes, né? Existiu o quê? As pessoas iam a cavalo, no burrinho, na mula, enfim, se demorava dias, né? Agora, através da evolução dos meios de transporte, a criação de rodovias, pavimentadas, claro, né? Fez com que deslocamentos que se demorava dias, hoje você faz em questão de horas. Você se deslocar de um país para o outro, que demorava, de um continente para o outro, vamos dizer assim, que demorava muito tempo, hoje, através dos aviões, você consegue fazer em horas, né? E isso, voos de longa distância. Então, você em horas, você está em outro continente, está em outro país, coisa que lá no passado demorava dias e meses, dependendo, né? Então, toda essa revolução técnico-científica, ela veio aí para facilitar e muito a vida das pessoas, né? Então, os meios de transporte, pessoal, eles são essenciais para o funcionamento do mundo no geral, como um todo. Então, essa evolução dos transportes, ele altera a nossa noção, como eu acabei de dizer,
a nossa noção de espaço-tempo. Então, porque hoje nós conseguimos percorrer grandes distâncias num curto espaço de tempo, por conta aí da evolução desses transportes, tá? Então, os meios de transporte, eles estão em constante busca de melhorias para facilitar cada vez mais a vida do homem, tá? No passado, David Harvey, ele disse: a evolução dos transportes e a comunicação torna o mundo funcionalmente mais próximo. Sim, ainda mais hoje, se a gente parar para pensar em internet. Você tá aqui em São Paulo, você pode falar com uma pessoa que tá lá em Berlim, na Alemanha, né? Sem dificuldades, por conta do quê? Da evolução da comunicação. E hoje em dia também o transporte. Você tá aqui em São Paulo, mas você pode pegar um voo à noite e você já está nos Estados Unidos, né? Então, porque é tudo muito rápido hoje em dia, né? E isso que o ser humano ele precisa dessa rapidez, ele precisa dessa agilidade. Para quê? A nossa sociedade hoje é uma sociedade que é tudo muito rápido, todas as alterações são muito rápidas. Então, esses meios, tanto comunicação quanto transporte, eles têm que buscar o quê? Sua constante melhoria, sua constante evolução, né? Então, se nós pararmos para ver, ó, do século XV, XVI para hoje, o mundo ele vai o quê? Com o passar dos séculos, o mundo ele foi evoluindo, ele foi se tornando cada vez menor, não no ponto de vista de deslocamento, né? Coisas que até então pareciam impossíveis, que não se imaginava que poderia se ter, hoje se torna tudo muito mais fácil, tudo muito mais prático, né? Por conta dessa questão dos transportes, tá bom? Bom, fora os transportes em si, que eu já vou falar deles para vocês, hoje a gente só vai passar um panorama geral. Uma coisa que é importante vocês analisarem, tá? No passado, onde que as pessoas basicamente se concentravam? Era próximo ao mar, porque ficavam os portos, por conta do deslocamento, né? E aí havia essa concentração das pessoas próximo ao mar, porque eu precisava fazer com que as mercadorias elas fossem escoadas rapidamente, né? E claro que aí depois, com todo esse processo de evolução do transporte, veio a ferrovia, que facilitou muito a vida das pessoas que puderam começar a sair dessa questão populacional litoral e começar a adentrar mais para o interior dos continentes, né? Porque aí as mercadorias elas eram escoadas através do quê? Do trem, né? O transporte ferroviário se interligando com o marítimo, tá? Então, como eu já disse, o transporte ele está intimamente aí ligado ao crescimento da sociedade, né? Então, hoje, além de avaliar se o transporte ele é bom, tem um outro fato que é importantíssimo que as pessoas se atentem, né? É a interligação desses meios de transporte, né? Ou seja, o transporte intermodal. O que seria esse transporte intermodal? É o tempo que eu demoro para me deslocar de um lugar para o outro utilizando mais de um tipo de meio de transporte, né? Então, num trajeto, quantos tipos de transporte eu utilizo, tá? Então, vamos supor que eu estou saindo aqui da Zona Leste e tô indo para a Zona Sul, né? Então, no meu caso, eu teria que pegar um ônibus e esse ônibus, ele vai me deixar no trem para eu conseguir chegar mais rapidamente até a Zona Sul. Então,
o processo do transporte intermodal. Isso facilita também muito o deslocamento das pessoas, né? Então, nós vamos ver que alguns países, eles têm essa questão da intermodalidade dos transportes muito forte, né? Muito presente no dia a dia deles, tá? Bom, nós vamos falar disso aí também nas próximas aulas, tá? Então, só para nós termos em mente, né? Os transportes, tá? Eles são caracterizados da seguinte forma, como o transporte terrestre, que engloba, né? O que compreende a questão do esse grupo, né, de transporte terrestre? Compreende o transporte ferroviário, que é onde nós conseguimos nos deslocar através do trem ou metrô, né? Ou seja, esse transporte ferroviário, o deslocamento é feito através de trilhos, tá? Fora aqui do Brasil, na Europa, na Ásia, é muito forte essa presença da questão do transporte ferroviário no dia a dia para as pessoas, né? Aqui no Brasil, o transporte ferroviário é muito utilizado para carga ainda, né? A nossa malha ferroviária para o deslocamento de pessoas é muito pequena ainda, né? Bom, também faz parte desse grupo de transporte terrestre o transporte rodoviário, né? Que é uma forma alternativa, vamos dizer, para o transporte ferroviário, tá? Mas hoje nós temos dentro desse modal de transporte rodoviário os equipamentos, né? Que é carro, ônibus, motos, os caminhões. Então, isso tudo vai o quê? Se deslocando através das rodovias, né? Das ruas, das estradas e por aí vai. Aqui no Brasil, praticamente é predominante essa questão do transporte rodoviário, né? Tirando a região norte do nosso país, que aí a presença do transporte aquaviário é um mais presente, tá bom? Mas aí depois nós vamos falar de Brasil na questão do transporte mais para frente, tá? Bom, o transporte terrestre, né? Acabamos de falar dele. Agora, uma outra característica, um outro grupo é o transporte aquaviário, né? Que o aquaviário compreende o transporte marítimo, né? Que você se desloca através do mar, você tem um deslocamento intercontinental através do mar, e esse transporte é tanto para pessoas quanto para cargas, e ele hoje em dia é um meio indispensável para o transporte internacional, tá? Desde o passado, sempre foi indispensável. A gente precisa muito desse meio de transporte. Acabei de falar do marítimo, e o outro é o fluvial, tá? O fluvial, qual a diferença do marítimo para o fluvial? Marítimo, deslocamento através do mar. O fluvial é esse deslocamento através dos rios, né? Que, como eu falei para vocês, é o transporte predominante na região norte do nosso país, tá? Diferente do restante do nosso país, que é o rodoviário. Bom, e o transporte aéreo, né? O transporte aéreo, cada vez mais ele se torna indispensável, porque ele é um dos mais velozes que nós temos, né? E você pode realizar esse deslocamento através de aviões, de helicópteros, de planadores, de ultraleve, de jatinho e por aí vai, conforme a configuração do meio de transporte, tá? Ele é muito eficaz, porém ainda ele é um transporte que para nós ele acaba sendo um deslocamento que ele é caro. Ele não é um deslocamento barato dentro da nossa sociedade, tá bom? Bom, então, pessoal, nas próximas aulas nós iremos adentrar aí na questão dos transportes pelo mundo, como ele funciona na Europa, como ele funciona na Ásia, até chegarmos aqui como ele funciona no nosso país, tá?
Pessoal, muito obrigada. Estarei aqui no portal Teams. Dúvidas é só me chamar. Beijos a todos.